Olá, seja muito bem-vinda ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. No vídeo de hoje nós vamos fazer juntinhos, gente, um plano de aula completo, alinhado à BNCC para uma semana inteira, a semana da criança. Nós vamos fazer juntos o passo a passo, como você vai colocar ali no seu planejamento. Inclusive, eu coloco aí no vídeo os códigos alfanuméricos da BNCC. Também tem PDF para você imprimir, atividades e lembrancinhas para você imprimir. Tudinho, gente, para facilitar a nossa vida aí nessa semana, que é uma loucura. Então, se você gostou do vídeo, vamos lá para a tela do computador. Então vamos lá, gente, nós já estamos aqui na tela do computador. Primeira coisa, gente, o vídeo não é muito curtinho, porque é para uma semana inteira, então eu explico todas as atividades de forma detalhada. Então se você tiver, às vezes, com muita pressa, você pode, de repente, acelerar o vídeo aí no próprio YouTube, você aumenta a velocidade, ou então, se você quiser ir anotando os detalhes, põe numa velocidade mais devagar aí, tudo dá pra gente fazer no YouTube. O importante é que eu vou explicar para vocês detalhe das atividades e o motivo da gente fazer tudo isso. A primeira coisa é a gente entender que Semana da Criança, por que a gente tem que fazer e trabalhar esse tipo de data comemorativa. Na BNCC já está previsto a necessidade desse tipo de trabalho, trabalhar datas comemorativas. Por quê? Porque a gente está criando, formando um cidadão para a sociedade. Então, sim, a gente não escreve lá datas comemorativas, não é isso, mas é a formação integral do ser humano, ou seja, trabalhar o ser humano como um todo, desde a parte emocional até a parte cognitiva. Então, por isso que a gente ensina, sim, data comemorativa. E por quê, gente? Porque a sociedade é uma sociedade que precisa do dinheiro para poder girar a economia. Então, esse dinheiro, ele vem através de várias formas, na verdade. Uma delas é o comércio. Então, a comercialização de produtos é necessária para gerar a economia, para dar dinheiro para as pessoas, para a gente sobreviver na nossa sociedade. E o que acontece? A Semana da Criança é uma semana que vende muito, né? Como a do Dia das Mães, o Dia dos Pais. Então, nos brinquedos, as crianças vão ganhar brinquedo ou um lanche. Então, é importante a gente trabalhar com o nosso aluno para ele compreender o que está acontecendo. A gente não está formando uma pessoa, então a gente tem que formar da melhor forma possível, formar da melhor forma, né? Redundante. Mas é porque, se ele não entender, se você não explicar para ele o que significa tudo isso, para ele não vai, né? Não tem essa coisa. Então, a criança a gente vai estar formando, e é por isso que a gente fala deste plano de aula. A gente não tem como. Aqui eu coloquei alguns códigos da BNCC para educação infantil, das atividades que nós vamos fazer dentro deste plano de aula, tá? Eu não coloquei aqui competências, nada disso. Eu coloquei os campos de experiência. Então, nós vamos trabalhar quase todos praticamente, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, tá? Aqui nós vamos trabalhar traços, sons, cores e formas, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Quer dizer, praticamente todos os campos de experiência, porque é uma semana inteira. Então, nesse aqui, né, o eu, o outro e o nós, são esses três códigos que nós vamos usar, né, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, e assim por diante. Então, você dá uma pausa, dá um print para você colocar aí no seu plano de aula esses códigos aqui, né? Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Lembrando que tudo que eu falar aqui não é engessado, você pode adaptar conforme a faixa etária do seu aluno e o que você tiver disponível aí de recursos na sua escola. Gente, o YouTube, ele abrange o mundo inteiro, né? Vamos dizer assim. Claro que o foco aqui é o Brasil, mas cada região do Brasil também é diferente uma da outra. Então, você precisa saber, de repente, na região sul, de repente não é igual à região norte. Então, você vai trabalhar com o que você tiver e a realidade da tua escola, do que você pode oferecer para o seu aluno e o nível que ele está. Então, como eu já falei em vários vídeos,
Um pré, gente, não é igual ao outro pré. Ele é diferente porque é uma turma diferente, são indivíduos diferentes. Então, você vai adaptar conforme também o nível da tua turma. Aqui, gente, são exemplos de plano de aula que, se você às vezes não tem, você pode baixar lá no meu blog. Esses planos de aulas estão gratuitos lá para você baixar. São modelos, gente, são esqueletinhos. É claro que você provavelmente já tem o teu esqueleto, mas se você ainda não tem, você pode baixar lá. Então aqui coloca tudo, ó, desde o que você vai ensinar, o tema, atividades permanentes, aqui o que você vai, a metodologia de ensino, né? Metodologia de ensino, os campos de experiência e assim por diante. O objetivo de aprendizagem, que são os códigos da BNCC, e aqui os recursos que você vai precisar. Por que é importante você ter um plano de aula, gente, certinho? Primeiro, para você não se embananar, para você não ficar na hora da aula procurando no livro o que vai dar hoje. E também, se você for fazer uma atividade dirigida, direcionada para o seu aluno, você saber que produtos você precisa ali, uma folha de sulfite ou uma canetinha, um lápis de cor, para você já ter esse material antecipadamente, pedir para a tua escola providenciar o que for necessário. Tudo isso aqui, gente, tantos recursos, né, aqueles códigos aqui que eu mostrei para vocês da BNCC, você vai colocar aí no seu plano de aula aqui, tá bom? Então, aqui, gente, nós vamos iniciar na segunda-feira com uma montagem de painel e contação de histórias. A primeira coisa que eu gosto muito de fazer é colocar todos os alunos em uma roda de conversa. Por quê? Para saber o que eles sabem. Né, são os conhecimentos prévios, aquilo que a gente sempre ouviu na faculdade e eu não entendi muito bem até chegar no dia, porque às vezes você está dando uma aula para eles e não entende por que eles estão muito conversadores, que eles não param um minuto, porque às vezes você está falando uma coisa que para eles não interessa ou que para eles já sabem, então realmente não é interessante. Então a gente precisa partir do que eles sabem. Os conhecimentos prévios. Então, faça uma rodinha, converse com seus alunos sobre o que eles sabem no Dia das Crianças. Aí, eles vão falar muito de presente, que o pai vai dar, que a mãe vai dar. Muitos até nem têm noção, né, da data. Ah, tá chegando meu aniversário, fica viajando na maionese, mas a gente precisa saber por quê. A partir daí é que nós vamos fazer o nosso trabalho. Fez a roda de conversa, explica para o seu aluno o que significa o Dia da Criança. Então, você tem que estudar um pouquinho como iniciou essa data comemorativa, qual é o motivo. Então, seja o mais neutro, apenas fale fatos, tá bom? Falou, conversou, explicou a história, gente. Vocês vão montar um painel. Por que a gente vai montar um painel? Porque a gente precisa envolver essas crianças em todas as atividades para trabalhar em grupo. Porque, gente, o que acontece ultimamente? As crianças estão vivendo muito sozinhas, né? Vocês viram como eu peço para você, ó, quiser acelerar o vídeo, pode acelerar, mas eu explico os detalhes das coisas, né? As crianças estão muito isoladas, muito sozinhas. Então, elas estão com dificuldade em trabalhar de trabalhar em grupo mesmo, né? Os pais estão muito em casa, pede pizza em casa, fica com o celular sozinho. Então, quando você envolve uma criança, você está mostrando para eles que eles podem trabalhar em grupo no auxílio um com o outro, né? Tanto que tem muitas empresas que no início, depois da pandemia, adoraram a ideia dos seus funcionários ficarem em casa, né, trabalhando home office. Para quê? Para poder economizar luz, né? Economiza o gás, economiza ar-condicionado, todas essas coisas. Só que depois desses anos, eles perceberam que essa coisa da pessoa ficar só em casa trabalhando tirou a parte criativa da pessoa. Então, muitos funcionários estão perdendo a criatividade por ficar isolado. Porque quando você está em grupo,
você acaba tendo outras ideias, porque é o brainstorm, um vai ajudando o outro, né? Um vai dando, e se a gente fizer isso? Mas vai ficar legal se fizer isso. Então, muitas empresas estão solicitando o retorno para o trabalho, né? Então, essa parte da montagem do painel, ela é muito importante para essa criatividade do seu aluno. O painel que eu sugiro é este aqui, tá? Eu vou dar o link para vocês, tá aqui na descrição do vídeo, onde vocês encontram esse painel. Só que vocês podem fazer o de vocês sem problema nenhum. Por quê? Ele vai trabalhar essa coisa do pertencimento. E aí, depois que você fez todo esse painel, provavelmente vai durar aí a manhã inteira, né? Ou a tarde inteira, ou não, metade do dia, depende dos seus alunos. Você vai contar uma história. E essa história vai criar um personagem, porque você já contou o que significa o Dia das Crianças, já contou várias coisas, já fez essa coisa do pertencimento aí. Então, você vai escolher uma história cujo objetivo, tá aqui, é desenvolver a imaginação, linguagem e habilidades motoras. Nesses próximos slides aqui, eu vou mostrar para vocês algumas dicas de histórias que vocês podem contar e o objetivo de cada história, tá? Então, por exemplo, vocês podem parar o vídeo, eu não vou ficar falando, o objetivo para o vídeo aqui não ficar muito longo, né? Então, cada história dessa tem um objetivo de ser contado para sua criança, tá? Tem esses aqui e tem esses daqui também, tá? Olha que bacana, tem vários. Então, são 7 historinhas que você pode utilizar e cada uma aqui, ó, tem um objetivo. Todas essas que eu coloquei, gente, tem de forma gratuita na internet. É só você pesquisar o nome e colocar lá, ou tá no YouTube, ou tá no Google, na internet, você vai encontrar essas histórias. Terminou de contar a historinha, gente, deixa eu olhar aqui. Olha lá, até coloquei, onde encontrar as histórias, tá vendo? No YouTube, domínio público, alguns sites eu coloquei aqui, e bibliotecas virtuais também eu coloquei aqui, para que você possa utilizar aí, né? Dar um print nessa tela. E acessível. Então, essas histórias são ótimas para incluir em atividades de contato, pois são acessíveis e envolventes, qualquer uma que você fizer. Gente, e depois disso, o que você vai fazer? Vamos voltar aqui, né? Voltou aqui, contou a história e ela vai escolher o personagem da história que você contou e vai desenhar este personagem. Depois que você desenhou este personagem, você pode vir e colocar junto com esse painel que você acabou de criar. Coloque só um pedacinho, de repente você dividir a folha de sulfite em 6 partes para ficar pequenininho, né, e caber aqui de todos os seus alunos. Ou você pode montar um painel à parte também, você que vai decidir aí. No segundo dia, gente, na terça-feira, nós vamos fazer uma oficina de artes e produção criativa. Então, você vai criar máscaras personalizadas com as crianças. Você pode decidir também, né, como eu falei, o que você achar conveniente para sua turma. Então, as crianças elas podem criar a própria máscara delas usando papel. Lembra que a gente falou do personagem? Então, de repente, ela pode montar uma máscara daquele personagem da história que você usou. Então, você pode colocar, usando papel, tintas, canetinhas, adesivos. Lembra que tudo isso aqui você vai colocar lá no seu plano de aula como recursos, para a gente não esquecer o que tem que providenciar antes da aula. Então, gente, qual é o objetivo? É estimular a criatividade. Isso já está no nosso código da BNCC ali, né, no que nós colocamos, para que a criança seja criativa, interaja e que seja algo divertido, trabalhando brincadeiras, as interações, né, na educação infantil. Você também pode fazer um teatro de fantoches. De repente você pega uma outra historinha, eles adoram, gente, a brincadeira, né? Você vai criar essas máscaras, pode formar, eu coloquei uma ideia aqui para vocês, né? Formar pequenos grupos, peça que cada grupo crie uma pequena apresentação usando suas máscaras. Você pode fazer o teatro de fantoches ou você pode fazer isso que eu acabei de sugerir para vocês. Os alunos eles vão inventar uma história, né? Ou então só uma cena e depois iniciam para o restante da turma.
O objetivo é a expressão oral, lembra? Nós colocamos lá no nosso código da BNCC, trabalho em equipe, criatividade, tudo isso. De repente você pode formar vários grupinhos na sua sala de aula e cada um formar uma cena da história que você contou no dia anterior. Então, você também pode fazer, de repente, não só um teatro de fantoche, mas um teatro deles mesmo, utilizando essa máscara. Então, cada um faz uma cena, por exemplo, de um capítulo, e aí junta todos esses. É muito legal, gente, esse trabalho em grupo com eles adoram. Então, isso aqui é um dia inteiro. Sinceridade, demora bastante, a gente fica cansado. Lembrando, gente, semana da criança a gente fica muito cansado, porque a diretora, a coordenadora resolve, né, alugar aqueles brinquedos incríveis, né, para colocar lá, e a gente tem que tomar um cuidado danado para eles não caírem, né, e se machucarem. Então, eu acho que todas as escolas devem ser mais ou menos parecido com isso, né? E aí, gente, depois que vocês fizerem tudo isso, também você pode expor artes, você pode organizar uma pequena exposição para que cada criança exiba a tua máscara. Então você vai decidir o que achar melhor. Claro, se houver tempo, até coloquei, ó, se houver tempo, né? Pode colocar aqui um desenho ou uma pintura que fez, né? Eu coloquei em casa, mas em casa é mais difícil, ainda mais as crianças, a maioria tá ficando de forma integral, mas coloca ali, faz na sala de aula, coloque a exposição dessas máscaras. Por quê? O objetivo é promover a autoexpressão e a confiança ao falar em público. Quantas pessoas, né, morrem de medo, mas porque às vezes também a professora foi lá, colocou a criança para falar em público e aí tem uma forma de humilhação de tantos alunos quanto dos professores. Vai, menino, fala logo, sabe essa coisa assim? Então, cuidado quando você for fazer essa atividade aí, lembrando sempre que você está formando uma pessoa. Então, aqui o benefício, tá? Depois vocês dão uma lidinha dessa abordagem. São 3 benefícios. Se você estiver gostando, gente, já deixa o seu like para eu continuar falando o restante da semana. Inscreva-se no canal para não perder novidades. Eu sempre coloco plano de aula, atividades para você usar em sala de aula. Coloco os tutoriais pedagógicos, às vezes até coisa de concurso eu ponho aqui. E compartilha esse vídeo. De repente, você pode fazer todas essas atividades com alguma colega aí, gente, para facilitar e pedir material, né? Às vezes você pedir material em 2, 3 pessoas é mais fácil do que você pedir sozinho, né? Na quarta-feira, gente, você vai confeccionar lembrancinhas. Eu sugiro para vocês, porque já está pronto no site, tá? Essas lembrancinhas aqui. Isso aqui é uma coroa, como se fosse uma coroinha que ele vai colocar na cabeça. Tem o jeito já, né, colorido e tem o para colorir. Então, vai depender muito do seu objetivo. Por exemplo, se você quiser fazer dentro da sala de aula, para que eles levem para casa, então você pode fazer essa aqui, que é para colorir. Essa aqui já é pronta, de repente não deu tempo. Aí você manda para casa como lembrancinha. Às vezes você tem que mandar uma lembrancinha todos os dias. Essa aqui é uma sugestão. Então, eles vão montar e vão fazer. Também tem essas aqui, olha só, que é a caixinha e a sacolinha. Essa sacolinha, essa caixinha, gente, são lembrancinhas que eles podem montar ou vocês podem montar e trazer pronta. Claro que é sempre legal envolver o seu aluno nesta atividade na quarta-feira. É porque às vezes a gente tem que mandar todo dia uma lembrancinha, né? Ou então a gente quer, porque tá com vontade, acha bacana por ser a semana da criança. Então aqui dentro você vai colocar um bombom, uma bala, qualquer coisa que você possa colocar na caixinha, tá? E aí ele pode levar cada dia, ou então cada dia ele leva uma coisa, ó, um dia uma caixinha, um dia uma coroa, né? Um dia uma lembrancinha. Então vai depender muito de vocês. E aqui vai ter o objetivo de cada atividade dessa, gente. Depois vocês dão uma olhadinha, ó. Estimular a criatividade, estimular o desenvolvimento motor, quando você pede para eles pintarem, colarem, do tamanho da cabecinha deles, né? Aqui você vai organizar uma pequena apresentação real, né? Quando você colocar essa coroa, ó, onde as crianças usam as suas coroas e se apresentam para os seus colegas. E aí, qual que é o objetivo desse? Incentivar a expressão oral e a autoconfiança. Esse da caixinha eu troquei aqui, né? Esse aqui devia ser embaixo e esse em cima.
Mas deu para entender, né, gente? Acho que deu. Atividade: introduza o livrinho para colorir e peça para as crianças colorirem as primeiras páginas. Gente, onde vocês vão encontrar? Aqui no link da descrição já tem pronto, tá? É o primeiro link que eu vou deixar aqui para vocês baixarem essas atividades, esses PDFs aqui, tá bom? Aí, gente, no próximo dia, penúltimo dia, acabando a semana da criança, você vai fazer um jogo da memória com eles. Também tem aqui no primeiro link da descrição, tanto esse jogo da memória quanto da moldura de foto, tá? Aqui é um joguinho da memória. Olha que bacana, tem várias pecinhas que vocês vão imprimir, vocês vão plastificar para durar pro ano que vem. Né? E vão recortar bem bonitinho. E dentro desse jogo da memória aqui, tem uma caixinha para guardar. Tem gente que imprime todos e dá um para cada aluno, né? E fica um pouco caro, mas aí vai depender do recurso, como eu falei para vocês, para eles levarem para casa como lembrança. Vocês também podem, por exemplo, formar grupinhos, né, de 4, 5 alunos ou duplas, aí vai de vocês, para poder imprimir só 3, por exemplo, né? Não ficar muita impressão aí, não ficar muito caro e você ter para o ano que vem, como eu disse. E aqui, gente, você vai também imprimir esta moldura de foto. A moldura de foto, o objetivo dela é criar uma lembrancinha para as crianças levarem para casa. Você pode sugerir para eles que eles pintem todos os amigos da casa deles, amigos da escola, da sala de aula ou os melhores amigos e leve para casa essa moldura. Ou você pode, se você estiver fazendo um projeto, colocar aí no outro espaço depois do seu painelzão ali, tá? E esse é realmente o jogo da memória. Ele desenvolve a memória, a concentração, a socialização entre os colegas, tá? Então, se vocês acharem legal, na quinta-feira dá para fazer isso. Na sexta-feira, gente, se você estiver fazendo um projeto, vai ser a culminância, vai ser o final desse projeto. Então, você vai fazer atividades tradicionais, brincadeiras tradicionais. Normalmente já tá só o pó da gaita, né? Aí vem esse dia, é o dia que vem o tobogã gigante, o pula-pula gigante, a piscina de bolinha. Então, as crianças vão ficar suadas, com a cara toda suja. Se não tiver isso, faça outros tipos de brincadeira. Amarelinha, pular corda, brincadeiras tradicionais. Eu tenho um vídeo que eu fiz, acho que foi em 2022, falando sobre esses brinquedos antigos, como trabalhar brinquedos antigos. Eu vou deixar no card final esse plano de aula. Então, eu fiz a Semana da Criança trabalhando brinquedos antigos, brincadeiras antigas. E aqui eu também sugiro que vocês coloquem brincadeiras antigas, tá? Ao ar livre, se você tiver condição para isso. O objetivo, gente, é brincar mesmo, socializar, fazer atividade física, incentivar a coordenação motora grossa, né? Para eles poderem aprender a melhorar a marcha deles, tudo isso. Então, parece uma brincadeira boba, mas a amarelinha, né? É muito importante para essa coordenação motora grossa, pular corda. E são exemplos que você pode fazer, mas tem muitas brincadeiras que você pode fazer com eles aí. E você vai montar um portfólio, né, com o livrinho para colorir, tá? E as atividades feitas ao longo dos dias. Então, nós vamos montar um pequeno portfólio com o livrinho que tem aqui, uma sugestão desse livrinho aqui também, nesse link abaixo. Vou mostrar no final também. E as atividades ao longo dos dias. De repente, durante a semana, tudo isso que a gente foi fazendo, você pode montar esse livrinho com eles para levarem no último dia de aula, como um projeto mesmo. Tem escola que faz, inclusive, festa de Dia das Crianças, né? Para fora. E aí você vai averiguar o que é melhor para você aí. E aqui você vai entregar as lembrancinhas, né? A sacolinha, a caixinha, se você já não tiver entregue e decorada para as crianças. Para que, gente, tudo isso? O objetivo é para que eles se sintam valorizados, importante. Então, a gente vai fazer todas essas atividades
trabalhando tudo isso que nós falamos de pintar a coordenação motora fina, a parte de socializar com os colegas, a parte da coordenação motora grossa, o falar em público, né? A interação com os colegas, gente. Olha só. Tudo isso que eu falei você vai achar neste site, tá? O link, como eu falei, tá aqui abaixo. São materiais pedagógicos para impressão. Então é só você clicar aí nesse site e pegar todas essas ideias aí que eu dei para vocês. Gente, aqui do lado estão o link de alguns vídeos que eu falei para vocês que vocês podem aumentar, agregar em todas essas atividades que eu passei no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo, gente. Tchau, tchau.